O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda, graças a Deus, nesse tempo do Advento. Amanhã nós entraremos no terceiro domingo, aonde a Igreja Católica continua nessa expectativa do Senhor que vem. E esta é uma grande verdade. O Senhor virá e Ele não tardará. Ele virá a qualquer momento. Interessante que no Evangelho de hoje, ele acontece logo após a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Quando os discípulos descem ali com Jesus do Monte Tabor, porque lá, vocês se lembram que no momento ali da transfiguração apareceu Elias e Moisés? E aí os discípulos vêm comentando e começam a perguntar a Jesus a respeito de Elias, porque ali na história de Israel, ali no Antigo Testamento, nós vemos que Elias foi arrebatado ao céu de forma milagrosa. E aí, a expectativa deles também a respeito de que Elias iria voltar e tal. E Jesus disse que Elias já voltou. E aqui tem um detalhe, meus irmãos. É preciso notar que Jesus está fazendo uma comparação entre Elias e João Batista. Então, ele está dizendo que João Batista relembra a pessoa de Elias, porque João Batista veio para preparar os caminhos do Senhor. Lembremos que nós vimos já esses dias João Batista que estava ali nas mediações do Rio Jordão, batizando as pessoas, chamando as pessoas à conversão, chamando as pessoas à mudança de vida. E Jesus fala que assim, aquilo que fizeram com João Batista, que depois mataram João, a mesma coisa iria acontecer com Jesus também na primeira vinda. Ele também iria sofrer, ele iria morrer, como ele afirmou isso 3 vezes aos discípulos, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, como tudo aconteceu. Verdadeiramente tudo isso aconteceu. Mas no dia de hoje eu queria relembrar para vocês um fato que aconteceu em Loreto, na Itália. Hoje a igreja celebra também a memória
da Virgem Maria de Loreto. Isso tudo nos ajuda nesta grande preparação que nós devemos ter para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cidade de Loreto existe uma pequena casa que é atribuída à casa de Nazaré, a casa da Sagrada Família, porque foi ali nesta casa que aconteceu esses fatos. O anjo do Senhor, foi ali que o anjo do Senhor anunciou a Maria. Foi neste lugar, nesta casa de Nazaré, que Nossa Senhora concebeu Jesus. Nessa mesma casa de Nazaré foi o lugar aonde José, ele ensinou Jesus o ofício da carpintaria. Foi ali que a Sagrada Família, ela foi crescendo. O lugar onde Jesus cresceu em estatura, graça e sabedoria diante do Senhor. Claro, essa casa, ela se tornou um centro de peregrinação. Mas no ano de 1291, aí então significa no século XIII, nesse tempo os muçulmanos eles estavam imperando, eles estavam conquistando as terras, conquistando Israel. E nesta época os muçulmanos estavam indo agora em direção a Nazaré. Percebendo isso, eu vou dizer assim, Deus percebendo isso e sabendo que a casa de Nazaré é um centro de peregrinação e a importância que essa casa teria para todos nós, a casa de repente ela desapareceu e ela foi aparecer na cidade de Tersates, na Dalmácia, ali perto do mar Adriático. Olha, a milhares de quilômetros de Nazaré. Na ocasião, o sacerdote local, ele estava muito doente. E ele ficou curado instantaneamente e passou a anunciar que Nossa Senhora o havia visitado e havia visitado esta cidade de Tersates, na Dalmácia. Então ele conta, o sacerdote, que ele teve uma visão de Nossa Senhora na qual ela afirmou: aquela é a casa onde Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. O governador local, ele ficou impressionado com o fato, então ele enviou 4 especialistas à Terra Santa para tirarem a prova de que aquela era a casa verdadeira de Nossa Senhora. Os especialistas foram em Nazaré e lá eles se depararam com uma situação. Eles encontraram apenas os alicerces da casa. E os nazarenos, espantados com o desaparecimento da mesma. Então ele chegou lá, os especialistas chegaram e realmente só estava o alicerce da casa. E o povo ali de Nazaré espantados. O que foi que aconteceu? Para onde foi a casa de Nazaré? Aonde está essa casa? As medidas e o tamanho eram idênticos aos da casa que apareceu em Tersates.
Esses alicerces estavam até hoje em Nazaré, na Basílica da Anunciação, onde recebem a visita dos peregrinos de todo mundo. E é verdade, muitas vezes nas nossas peregrinações, quando nós chegamos lá na casa de Nazaré, só tem os alicerces da casa. Ao contrário, então a casa que estava de Nazaré, que se encontrava em Tersates, ela estava totalmente intacta. Então a conclusão que se tirou de tudo isso é que essa casa ela foi transportada. Mas uma vez que ela foi transportada, como? Ela foi transportada pelos anjos. Lá em Loreto, nós vemos lá a descrição mostrando a casa sendo transportada pelos anjos. Mas aqui é importante notar que em Tersates, lá na Dalmácia, a casa ela ficou ali por um tempo, 3 anos. Mas no dia 10 de dezembro de 1294, e hoje é 10 de dezembro, a casa ela foi milagrosamente levantada em voo de novo e foi transportada para o lugar atual aonde ela está, que é em Loreto, lá na Itália. E fala-se que São Francisco havia profetizado dizendo o seguinte, que Loreto seria um dos locais mais sagrados do mundo. Lá seria construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. E de fato é isso que se tem lá. Lá quando nós visitamos a cidade de Loreto, então tem a casa de Nossa Senhora que está ali, nós entramos, lá tem uma imagem de Nossa Senhora de Loreto e em volta dela, por cima dela, se construiu essa grande basílica. Então é uma igreja, é uma casa dentro de uma grande basílica. E aí os cientistas que não conseguem entender o fato ocorrido chegaram à seguinte conclusão. A primeira conclusão é essa. A casa ela fica diretamente no chão, sem nenhuma base que a sustente, podendo passar uma barra de ferro embaixo dela. Isso são os cientistas que estão dizendo. A segunda, as pedras de que é feita não existem na Itália, somente na Palestina, na região de Nazaré. A sua porta, terceira conclusão, é de cedro, madeira que não existe na Itália, sendo muito encontrada na Palestina. Quarta conclusão, o cimento que liga as pedras das paredes é de sulfato de cálcio e pó de carvão, muito usado também na Palestina, usado no tempo de Jesus e desconhecido naquela época na Itália. Vocês estão entendendo que coisa maravilhosa? Que milagre! Que situação! A quinta conclusão, as medidas da casa são idênticas às da base que ficou em Nazaré. A sexta conclusão, a casa é pequena, mostrando a simplicidade da Sagrada Família, porém
organizada e com arquitetura simples como do povo da época de Jesus. Eu tive a graça de, em algumas peregrinações, já ter ido lá e ter visto com meus próprios olhos. É uma coisa maravilhosa, é um espetáculo. Realmente, a casa de Nazaré foi transportada pelos anjos. Primeiro lá para Dalmácia, nessa cidade de Tersates, e depois foi transportada para Loreto, aonde se encontra. É assim, meus irmãos, vendo esses milagres, vendo esses fatos, é que o nosso coração vibra de alegria para dizer assim, realmente Deus existe. O orgulho de nós sermos católicos, porque isso só acontece na Igreja Católica, e ao mesmo tempo nos faz repensar. Precisamos levar, meus irmãos, verdadeiramente uma vida santa. Precisamos ser santos. Precisamos ser fiéis a Deus, porque o Senhor virá e não tardará. E diante desses milagres, diante desses fatos, nós precisamos crer na presença de Deus e ser de Deus, largar a vida mundana e nos preparar bem, porque o Senhor não tardará e Ele voltará. Que Nossa Senhora de Loreto interceda por cada um de nós. Que Nossa Senhora de Loreto nos ajude neste processo, neste caminho de santidade que nós precisamos ter. Assim como João Batista, ele preparou a segunda vinda de nosso Senhor Jesus, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos agora estar preparados também, meus irmãos, para a segunda vinda. E como eu tenho dito para vocês, ele virá sim, na sua glória, na sua majestade. Como diz São Paulo, a trombeta tocará, o céu se abrirá e ele virá com os anjos e os santos em busca daqueles que foram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas ao mesmo tempo ele vem todos os dias. Todos os dias nós recebemos a notícia de alguém que deixou essa vida para ir ao encontro do Senhor. Vamos pedir a Deus a graça, meus irmãos, de estarmos preparados diante deste milagre, desta casa que foi transportada de Nazaré, lá em Israel, lá em Nazaré, como eu falei, para a Itália, em Loreto. Que isso nos ajude, que esta situação, que esse milagre nos ajude a dizer: Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero fazer em tudo a tua vontade. Senhor, que eu jamais me afaste de ti. Senhor, que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Interceda pela igreja, interceda para que realmente em tudo nós possamos fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.